Oba! Canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Estamos no 16º poema, Igreja. Vamos avaliar hoje, analisar, ver os pormenores, os detalhes, a riqueza deste poema do Alguma Poesia. Igreja, ele dedicou ao Wellington Brandão. O Wellington Brandão é um poeta mineiro que participou com alguns poemas da revista A Revista, que foi fundada pelo Drummond, que circulou lá em Minas Gerais entre 1926 e 1927. Também participou o Wellington Brandão da revista Festa, no Rio de Janeiro, lá da Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima, aquele pessoal da segunda geração modernista, um poeta bastante representativo dessa fase, porque o Wellington Brandão ele tinha essa tendência simbolista e modernista. Assim como a pessoa veio de um simbolismo, de uma poesia bastante íntima, para o modernismo do século XX. O Wellington Brandão também, como o grupo Festa, também. Então ele é bastante representativo dessa época. E ele era bastante mineiro, bastante amigo lá do Drummond. Mas tinha essa diferença, como ele era do grupo Festa, do grupo que era católico, religioso, aquele modernismo barroco, da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, lá da segunda geração, ele tinha essa religiosidade, essa espiritualidade bastante forte, coisa que não tinha o Drummond. Então me parece que o Drummond dedica esse poema a ele, porque aqui ele faz uma avaliação dessa espiritualidade. Eu vou imaginar o Drummond diante de uma igreja, lá dentro da igreja eu vou imaginar esse Wellington Brandão, e cá fora o ateu. O Drummond, o ateu, vendo do seu ponto de vista a igreja e a sua representatividade na cena popular. Vamos ao poema para vislumbrar essa imagem? Então vamos. Igreja. Ao Wellington Brandão. Tijolo, areia, andaime, água, tijolo. O canto dos homens trabalhando, trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto, mais a torre. E nos domingos a litania dos perdões, o murmúrio das invocações, o padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá. Pernas de seda ajoelham mostrando de olhos. Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Amanhã pintou-se de azul, no adro ficou ateu, no alto fica Deus. Domingo, bem bom, bem bom. Os serafins do meio entoam Kyrie eleison. Esse é o Drummond. É uma riqueza muito grande, porque há uma sinestesia de sentimentos, mas uma sinestesia muito rica, muito forte. Sinestesia com força, é isso que nós vamos ver aqui. Primeiro que ele coloca uma imagem bastante modernista, bastante cubista, essa superposição de imagens, essa sobreposição, intersecção de imagens, essa geometria em tijolo, areia, andaime, água, volta ao tijolo, areia, andaime, água, tijolo. Quando ele volta ao tijolo, isso vai justificar a repetição do trabalhando, trabalhando, que está no verso seguinte. O canto dos homens, trabalhando, trabalhando. Esse trabalho contínuo também está naquela lista de palavras que ele colocou acima. Tijolo, areia, andaime, água, tijolo, areia, andaime, água, tijolo, areia. Então essa lista vai se repetindo, esses trabalhando, trabalhando, esse trabalho incessante. E depois ele faz uma piadinha, muito engraçadinho o Drummond, ele faz um poema piada, porque ele coloca lá, os homens trabalhando mais perto do céu, cada vez mais perto, mais. Aí dá a ideia de que os homens estão mais perto do céu. Aí ele coloca lá um travessão, a torre. Quer dizer, eu estou falando da torre, não dos homens. A torre está mais próxima do céu. Então, quando ele coloca a torre, não fica um céu mais paradisíaco, fica um céu físico, o céu mais distante do solo. É essa a ideia.
É engraçadinho o Drummond aqui, né? Bastante engraçadinho. E nos domingos a litania dos perdões, nos domingos a missa, e aí vem aquela ladainha, a litania, a ladainha, aquele enfileiramento de perdões, e pede perdões, e oferecem-se perdões, o murmúrio das invocações, porque vão invocar Deus a todo instante, e pede a presença de Deus, e pede a intervenção de Deus e dos santos. Depois vem uma crítica junto com a sua avaliação, quando ele diz que o padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá, então ele fala de alguma coisa muito questionável, muito sem saber teoricamente ou fisicamente ou cientificamente do que se fala. Depois um verso literariamente muito rico, pernas de seda, joelho mostrando geolhos. Geolhos é a mesma coisa que joelhos. E essa pernas de seda, nossa, essa expressão pernas de seda, nós vamos conversar a respeito dela, porque é muito interessante essa pernas de seda, ajoelham, mostrando joelhos, mostrando geolhos. Mas vamos voltar a ela. Depois um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Claro, porque por mais que ele possa ser ateu, não religioso, não espiritualista como Wellington Brandão, mas ele, o Drummond, ele ouve o sino, bem bom, e ele vai sentir uma saudade da infância, da adolescência, porque em todos os dias em Minas Gerais, na vida dele no interior de Minas, 6 horas da tarde o sino toca. E aí eu tenho uma saudade daqueles acontecimentos, daqueles fatos cotidianos do dia a dia, de uma infância gostosa, lá no interior, naquele silêncio gostoso, cheio de frutas e pomares, uma delícia. E é dessas delícias que ele se lembra quando ouve o bem bom, bem bom. Então o sino canta a saudade de qualquer coisa sabida. Ele sabe que tem dessas coisas, mas são muitas coisas. E já é esquecida tipo uma por uma. No varejo são esquecidas. Mas ele sabe de uma infância, mas são tantos acontecimentos na infância que fica essa qualquer coisa sabida e já esquecida. Já esquecida, repito, no varejo. Mas é bastante sabida no todo, de uma infância gostosa, de uma adolescência gostosa. Amanhã pintou-se de azul, quer dizer que o céu ficou limpo, aquele céu bonito de domingo, aquele céu clássico de um domingo. No adro ficou o ateu, quer dizer, ele ficou do lado de fora, lá no pátio, no adro, no pátio da igreja, naquele pátio que fica à frente da igreja, que é o adro, ficou o ateu. Então eu imagino que o Wellington Brandão entrou na igreja e ele ficou lá no adro e aí ele pensou esse poema, o Drummond. Então o ateu aqui é o Drummond, no adro ficou o ateu. No alto fica Deus. E aí ele volta à ideia do domingo clássico, do céu clássico azul, quando ele diz domingo e faz essa onomatopeia com o sino. Bem bom, bem bom. Quer dizer, o domingo, dia de bem bom, dia de descanso, dia de folga gostoso, de ir para a missa pela manhã e depois para o almoço e a família e etc. Então, é um dia de descanso, então, bem bom. Então, ele junta o sentimento do bem bom do domingo com o sino da missa de domingo e fica esse bem bom, bem bom. Os serafins no meio entoam Kyrie. Os serafins são os anjos que, segundo a Bíblia, lá em Isaías, são os anjos que ficam mais próximos de Deus, os serafins. Então, entre Deus e o ateu, lá no adro ficou o ateu, no alto fica Deus. E no meio os serafins entoam Kyrie eleison. Esse Kyrie eleison significa Senhor, tende piedade de nós. Então, Senhor, tende piedade de nós, tanto do ateu, quanto dos trabalhadores, quanto das pernas de seda que estão lá dentro da igreja, quanto do padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá. Então, Senhor, tende piedade de todos nós, do ateu e do religioso, do padre e do leigo e etc. Então, percebe o volume de sentimentos que estão dentro do poema? Tem crítica, tem a infância, tem a adolescência, tem domingo gostoso com a família, tem o modernismo barroco, tem essa ideia de cristandade, de religiosidade presente mesmo na vida do ateu.
E esse modernismo que vai enfileirando imagens, e eles adoram isso, essa coisa de imagens, tijolo, areia, andame, água, tijolo, areia, andame, água, tijolo, e essa circularidade gostosa que faz com que a vida vá acontecendo nesse volume de sentimentos, e é nisso que a gente vai vivendo e aprendendo a viver. Mas eu falei que voltaria naquela pernas de seda, porque sempre nós temos em cada poema várias figuras de linguagem, e essas figuras são bastante interessantes, mas algumas são muito interessantes. Então eu vou parar um instante para conversar com vocês sobre essa pernas de seda. Então nós vamos pensar no seguinte: existe uma figura de linguagem chamada hipálage. Hipálage. Essa hipálage, ela é bastante rara, então dificilmente encontramos essa figura de linguagem, mas eu tenho um bom exemplo para vocês. Num poema do Álvaro de Campos, que é heterônimo do Fernando Pessoa, ele fala um verso decassílabo da seguinte maneira: horror fechado da tabacaria. Então existe um poema, e aí nesse poema ele vai falar esse verso, horror fechado da tabacaria. Nesse poema, o personagem, o eu lírico, ele fala de um Alves, amigo do eu lírico, que morreu. E esse Alves era o dono da tabacaria. E um dia o eu lírico, ele indo até a tabacaria, como ele fazia todos os dias, ele chegou lá e a tabacaria estava fechada. E certamente com uma placa, com um aviso na frente, fechada por luto. E ele sentiu um horror fechado da tabacaria. Esse horror fechado, ele combina com pernas de seda, e é isso que eu vou fazer a referência. Então, antes eu estou te explicando o que é uma hipálage, para depois entender melhor o pernas de seda. Está me acompanhando? Então, vamos comigo. O que é a hipálage? A hipálage, você desloca um adjetivo para um outro substantivo dentro do verso. E aí você ganha dois significados num só. Então, na verdade, o fechado que está ali no horror fechado, esse fechado era da tabacaria fechada. Então, o verso original seria horror da tabacaria fechada. Por que horror? Porque esse eu lírico visitava todos os dias. É um cara bastante idoso, aquele cara com 90, quase 100 anos de idade, que só tinha o Alves como amigo, era o último da geração dele, era o último amigo, o último conhecido dele. E ele visitava todos os dias o Alves. Chega um dia, o Alves morreu. Imagina um horror, não só pela morte do Alves, mas pelo Alves ser o último da geração dele, dos conhecidos dele. Então pensa bem no horror fechado da tabacaria, ou no horror ao ver a tabacaria fechada. Aí o poeta pega o fechado da tabacaria e coloca no horror. Então você vai ter a ideia da tabacaria fechada e de um horror fechado, um horror enclausurado, um horror que se tranca, que se encerra, que finita. Esse horror fechado da tabacaria. Então ele alcança uma outra dimensão para esse horror diante da tabacaria fechada, fazendo essa hipálage, ok? Ok, mas o pernas de seda é mais que uma hipálage. É uma hipálage elíptica. Poxa, professor, eu falei, poxa, professor, agora você enroscou, hein? É hipálage elíptica. Como é que é isso? Eu vou dar um outro exemplo antes das pernas de seda. Então vamos comigo. O Graciliano Ramos, ele tem uma obra chamada Vidas Secas. Vamos imaginem comigo, que vidas secas seria originalmente vidas em terras secas. Ok? Vidas em terras secas. O que o Graciliano fez? Pegou secas de terras e colocou para vidas, fez uma hipálage. Mas além de fazer a hipálage, ele suprimiu, ele eliminou, ele omitiu, ele escondeu em terras. Fez uma elipse, eclipsou, ele escondeu. Essa elipse que ele faz
em terras, depois de tirar secas de terras e colocar para vidas, ele eliminou em terras, ele fez uma hipálage e depois uma elipse. Então ele fez uma hipálage elíptica. Aí ficou apenas vidas secas. Então, da mesma forma, nós vamos imaginar pernas de seda. Vamos imaginar pernas com vestido de seda. Aí eu pego seda de vestido e coloco para pernas e faço uma hipálage. E faço uma elipse com vestido. Eu tiro o com vestido, como eu tirei em terras secas, eu tiro o com vestido e coloco seda para pernas. Então fica pernas de seda. Percebe? Eu tenho uma hipálage elíptica, porque eu ganho dois sentidos num só. Ao deslocar o adjetivo de um substantivo para o outro, eu pego o mesmo adjetivo para os dois substantivos. E eles ganham um significado novo. Tanto terras secas vão para vidas secas, e essas vidas secas ficam vidas sem glamour, sem festas, sem alegrias, sem sonhos, sem idealizações, sem realizações, ficam vidas apenas para comer e sobreviver, são vidas secas, magras, sem glamour, sem sonhos, são vidas secas. Você ganha esse outro sentido, além de terras secas, além de vidas em terras secas. A mesma coisa acontece com pernas de seda. Você continua com o vestido de seda e, ao mesmo tempo, são pernas de mulheres burguesas, de mulheres da elite daquela cidade, são pessoas que têm uma vida bastante boa, gostosa, e nisso tem uma crítica do Drummond, daquele Jesus que na época de Jesus lidava com os pobres, com os enfermos, com os deficientes, e fez a opção de pobres, principalmente no Sermão da Montanha, quando ele diz: feliz os pobres, porque deles é o reino dos céus. E agora ali na igreja eles são as mulheres com vestido de seda, e aquelas pernas de seda ajoelham, mostrando os geolhos, porque quando ajoelham o vestido sobe um tanto e aí aparecem os joelhos. Percebeu? Então a hipálage acaba dando uma densidade, uma consistência, acaba dando densidade. Acaba dando uma densidade bastante grande ao verso, e essa é a função da hipálage. Como a hipálage já é uma figura de linguagem rara, essa figura de linguagem hipálage elíptica, mais rara ainda. Legal? Então, não podia deixar passar essa figura aqui gostosa. As outras, às vezes, eu não comento, porque são bastante comuns, vocês têm bastante metáforas e comparações e etc. Mas algumas são muito interessantes, como nós vemos normalmente algumas onomatopeias, mas essa do bem bom, não é só a imitação do som. Tem também o bem bom do domingo ser um dia de folga, dia de bem bom, dia de descanso, dia gostoso. Então não é só a onomatopeia simplesmente. Então existem umas riquezas no Drummond que são muito especiais. Então, lembrando do cubismo que tem lá nos 5 primeiros versos, depois do poema Piada que tem na segunda parte da primeira estrofe, quando ele fala que é a torre física que está mais próxima de Deus, mais próxima do céu. Depois ele faz crítica ao padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá, faz uma crítica a quem o padre atende na igreja, que são as mulheres com pernas de seda, e ele fala, então, ele justifica com isso um pouco do seu ateísmo. No adro ficou o ateu, no alto fica Deus. E quando ele diz que no alto fica Deus, existe aí também uma certa humildade do Drummond, porque ele não foi nunca, porque isso aqui é o primeiro livro, e vai até o fim da vida dele, ele nunca foi aquele ateu ranzinza, ou intransigente, ou disposto a qualquer briga para provar o seu ateísmo. Não, ele era um ateu até com muita vontade de ser convertido. É que faltaram bons conversores para poder ganhar o Drummond.
É isso. Foi legal falar com vocês sobre mais este poema do Drummond, Igreja. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Bah!